Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, que vocês vão estar assistindo essa aula. Nós estamos no 5º bloco da matéria de saúde coletiva. Hoje nós já iniciamos com a aula sobre CAPS, sobre NASF e a primeira aula sobre doenças infecto-contagiosas. Nós vamos dar início agora. Inicialmente com as doenças causadas por bactérias, tá? Onde nós vamos trabalhar meningite, tuberculose, hanseníase e difteria. Inicialmente as doenças meningocócicas e outras meningites. Nós vamos focar mais na meningite causada por bactéria. Então, é uma doença causada, né, por bactéria. Quando ela se apresenta na forma de uma doença aguda, invasiva, ela caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente dentre todas e a mais grave. A meningite, ela é uma inflamação das nossas meninges. As meninges são membranas que envolvem o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele possui algumas membranas, né, que o envolvem. Essas membranas, como nós podemos ver nessa imagem à esquerda, nós temos aqui, ó, 3 membranas. A mais externa, que é a dura mater, mais próxima à caixa craniana. A intermediária, a aracnoide, e a mais interna, a pia mater. E depois já entra mesmo, né, os vasos sanguíneos com o cérebro. Quando ocorre a inflamação, nessa imagem à direita, ó, dessas membranas que estão ali em volta do nosso cérebro, é que ocorre a meningite. O agente etiológico mais comum pode ser tanto bactéria, vírus ou fungos, mas o que a gente vai, ou também uma causa externa como um traumatismo, que pode levar a um trauma nessas membranas, mas o mais comum é bactérias, e é o que a gente vai se atentar, né, porque é um problema de saúde pública, uma vez que a meningite bacteriana ela tem alto potencial de disseminação, de surtos, e pode ser, né, transmitida em alto potencial. As principais bactérias que causam a meningite bacteriana tem a Neisseria, tem o Streptococcus, tem a Mycobacteria tuberculosis, tem o Haemophilus influenza. O principal reservatório é o homem. O modo de transmissão da meningite é pessoa a pessoa, através de vias respiratórias por gotículas e secreções da nasofaringe. Observação: as gotículas de tamanho considerado grande, né, porque tem gotículas e aerossóis. Não sei se vocês lembram disso na aula de biossegurança, mas a meningite é transmitida por gotículas, que são liberadas partículas um pouco maiores, né, e atingem até 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão. Então, pessoa a pessoa, contato íntimo, residentes na mesma casa, pessoas que compartilham do mesmo dormitório ou alojamento, comunicantes de creche ou escola, parceiros, contato direto também com secreção respiratória do paciente. Ou esse contato próximo, né, do paciente com outra pessoa em um ambiente muito íntimo, onde através da respiração, né, da tosse, de secreções ali liberadas no ar, a pessoa vai ter o contato, ou contato íntimo com as secreções respiratórias do paciente. Medidas de prevenção, as precauções por gotículas, tá? Que são as mesmas que vocês já estudaram na matéria de biossegurança, higienização das mãos,
máscara cirúrgica para o profissional, máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte. E o quarto, privativo com porta aberta. Período de incubação, em geral de 2 a 10 dias, em média de 3 a 4 dias. Pode haver alguma variação em função do agente etiológico responsável, ou seja, a depender da bactéria, pode modificar um pouco esse período de incubação, né, para se iniciar esses sintomas. Período de transmissibilidade é variável, dependendo, né, também do agente infeccioso e da instituição do diagnóstico do tratamento precoce. No caso de doenças meningocócicas, a transmissão ela persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe, normalmente 24 horas após o início da antibiótico-terapia, ou seja, após 24 horas que se inicia o tratamento com antibiótico, normalmente não se transmite mais a meningite. A susceptibilidade e imunidade. A susceptibilidade geral, qualquer pessoa pode pegar. O grupo etário mais vulnerável são crianças menores de 5 anos, menores de 1 ano e adultos maiores de 60 anos. Os neonatos raramente adoecem em virtude da proteção ainda relacionada aos anticorpos maternos, né, por conta do leite materno, e essa imunidade vai diminuindo até os 3 meses de idade, né? Após os 3 meses ela só vai diminuindo. As manifestações clínicas. A meningite ela é uma síndrome na qual, em geral, o quadro clínico ele é grave. Caracteriza-se por febre, cefaleia intensa, é muita dor de cabeça, uma dor de cabeça forte, náusea, normalmente esse enjoo e um vômito em jato, tá? Essa imagem aqui representa bem, é vômito em jato, rigidez de nuca, prostração e confusão mental, o paciente fica muito, assim, com o corpo assim muito prostrado, só querendo ficar deitado, fica confuso, sinais de irritação das meninges, ele fica, as pupilas normalmente ficam um pouco mais dilatadas, esse paciente apresenta normalmente um pouco assim de confusão mental e precisa de muitos cuidados, né? Logo de início esse paciente já evolui com um estado grave. No curso da doença pode surgir delírio e coma. Dependendo do grau de comprometimento encefálico, o paciente poderá apresentar também convulsões, paralisia, tremores, transtornos pupilares, surdez e pitose palpebral, que é quando a pálpebra ela fica caída. Algumas complicações, quando a pessoa ela é curada da meningite, ela pode ter algumas complicações, como perda da audição, distúrbios de linguagem, retardo mental, anormalidades motoras, distúrbios visuais. Em Tremedal mesmo, a gente acompanhou uma criança que teve meningite, ela sobreviveu, contudo, ela teve como complicação a perda da audição, né? E ela faz tratamento hoje em Salvador, usa aparelho auditivo para poder ter uma melhor qualidade de vida, né? E essa criança faz um acompanhamento com relação inclusive à fala, distúrbio por conta do distúrbio de linguagem, por não ouvir, né? Então ela acabou tendo distúrbios na linguagem também. Outras complicações, exantemas, principalmente nas extremidades do corpo, pode ter
O diagnóstico, então, da meningite. O diagnóstico laboratorial, ele é realizado através de estudo do líquido cefalorraquidiano por sangue raspado das lesões petequiais, como nas imagens anteriores que nós vimos, quando de suspeita de meningococemia e doença meningocócica. Mas normalmente se faz a punção, né, do líquido cefalorraquidiano para se analisar e ver, né, se é meningite bacteriana mesmo. O tratamento é um antibiótico, tão logo que seja possível. O antibiótico ele deve ser associado a outros tipos de tratamento de suporte, como reposição de líquidos, uma cuidadosa assistência, né? Normalmente o paciente ele fica internado. Esse antibiótico normalmente é administrado de 7 a 14 dias ou mais, até período de evolução clínica do paciente. Quanto mais rápido se iniciar o tratamento e o diagnóstico, é importante para um prognóstico satisfatório e positivo, né, desse paciente. E quais são os instrumentos disponíveis para prevenção e controle? A meningite ela é uma síndrome que pode ser causada por diversos agentes infecciosos. É possível para alguns dispor de medidas de prevenção primária, como quimioprofilaxia e vacinas. A quimioprofilaxia, muito embora não se assegure efeito protetor absoluto e prolongado, tem sido adotada como uma medida eficaz na prevenção de casos secundários, principalmente em casos de pessoas que tiveram casos com pacientes positivos para meningite. A droga de escolha para a quimioprofilaxia é a rifampicina, que deve ser administrada em dose adequada e simultaneamente a todos os contatos íntimos, preferencialmente até 48 horas da exposição da fonte de infecção. A rifampicina, gente, é um medicamento muito forte, né, que deixa muitas vezes o paciente enjoado, né, com náuseas, e pode causar diversos efeitos colaterais. Contudo, é importante que todos os contatos de pacientes que deram positivos para meningite façam uso dessa medicação. Imunização, né, as vacinas contra meningite são específicas para determinados agentes etiológicos. Algumas fazem parte, né, do calendário básico de vacinação das crianças, outras estão indicadas apenas em situações de controle de surtos e algumas em situações especiais. Então, imunização que entra prevenção para meningite na BCG, que é ao nascer, na pentavalente, porque na pentavalente tem um componente que é contra uma bactéria que também causa a meningite, na pneumo e na meningite, na meningocócica C, que é com 3 meses e com 5 meses, e o reforço com 12 meses, e também em adolescentes aos 12 anos, que agora é uma nova vacina que foi lançada, né, pelo Ministério da Saúde. Então, a vacina BCG, ela previne contra as formas graves de tuberculose, como a meningite tuberculosa. Então, é uma forma também de meningite. A penta, ela é exclusiva para crianças menores de 7 anos, mas normalmente ela é feita aos 2, aos 4 e aos 6 meses. E previne contra a meningite provocada pela Haemophilus influenzae B, que também é uma bactéria que pode provocar a meningite. A pneumo também tem um composto, né, que protege contra a meningite meningocócica. Aí tem a meningocócica C, que também é com 2 e 5 meses. E tem a vacina isolada da hemofilus influenza, da influenza,
que protege da meningite pela IB, né? Pela Haemophilus influenza. E agora, em 2020, já começou-se a estar disponível pelo SUS um novo tipo de vacina, que é a vacina ACWY. Não sei se está disponível ainda em todas as unidades de saúde, mas que é para se vacinar crianças de 11 e 12 anos contra a meningite. Então, a meningite, né, aquela que dá com 2 e 5 meses, o reforço também aos 12 meses, e agora com 11 e 12 anos tem essa vacina para os adolescentes. Ações de educação e saúde, então a população ela deve ser orientada sobre sinais, sintomas e também sobre hábitos de higiene, medidas de controle, prevenções, quimioprofilaxia, vacinas, né, que hoje a gente sabe da importância das vacinas diante do surto que nós estamos tendo do coronavírus. O que nós mais desejamos é uma vacina contra o coronavírus. Então, hoje a gente entende a importância, né, das vacinas. A divulgação de informações é fundamental para diminuir a ansiedade e evitar o pânico. Então, se informar, saber de certa forma como se prevenir, como tomar certos tipos de cuidado, isso é importante, né, para que as pessoas consigam de certa forma viver e entender todo o processo, tudo que está acontecendo, não só, né, na pandemia que nós estamos vivendo atualmente, como se acontecer um caso de meningite na sua família ou ao seu ali na sua área, no seu vizinho. Previna-se aqui, né, com vacinas, que é muito importante. E vamos iniciar falando um pouquinho sobre uma outra doença, que é a tuberculose. Então, gente, a tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também denominada de bacilo roque. Não sou muito boa nas pronúncias de algumas palavras, vocês vão me desculpando, mas vamos seguindo. Trata-se de uma doença importante, né, de grande importância para a saúde pública, na medida em que é muito comum em muitos países, inclusive no Brasil. A forma pulmonar ela é altamente infecciosa e também porque pode causar morte e mortalidade graves e em pessoas de todas as idades. O termo tuberculose se origina do fato da doença determinar lesões chamadas de tubérculos. Tem como principal reservatório o homem e após a infecção decorrem de 4 a 12 semanas para aparecerem as primeiras lesões. A doença ela pode ter um início silencioso e evoluir cronicamente ou eclodir de modo intenso, grave e progressivo. Isso depende de fatores individuais relacionados com a resistência orgânica ou a resistência ou não de infecção anterior por micobactérias e da imunização específica, bem como da carga bacilar infectante. Hoje, normalmente, toda criança ao nascer toma, né, a vacina BCG. Contudo, durante o desenvolvimento da nossa vida, a gente pode sim ter o contato com o bacilo da tuberculose, mas os nossos anticorpos eles podem combater naquele momento o bacilo da tuberculose e ele ficar ali, né? E a determinado momento da nossa vida, com a diminuição da imunidade, a doença acabar se desenvolvendo. Mas por isso que fala que ela pode ter início silencioso, pode evoluir de forma crônica
ou eclodir de modo intenso, grave e progressivo. Aproximadamente 1/3 da população mundial está infectada com a tuberculose. Muitos nem sabem. Nos países desenvolvidos, a doença afeta principalmente idosos, predominantemente do sexo masculino, populações marginais e os imigrantes recentes de países de alta prevalência de tuberculose. Os profissionais de saúde, professores e veterinários têm risco aumentado de doença, comparando a população em geral. Ocorrem surtos em condições de grandes aglomerados de pessoas, como nos abrigos, nos hospitais e prisões. A tuberculose ela é mais comum nos países mais pobres e de piores condições médico-sanitárias. E quais são os sintomas, então, da tuberculose? Normalmente é uma febre baixa e vespertina, acompanhada de sudorese noturna, uma tosse persistente por 3 semanas ou mais, expectoração, uma mucosa purulenta, emagrecimento, astenia, que é dor no corpo. Pode ainda manifestar dificuldade na concentração, irritabilidade. Como ocorre a transmissão? A transmissão processa-se por via aérea. As porções superiores do aparelho respiratório é mais comum de eliminação e entrada do agente infeccioso. Quando um doente com tuberculose pulmonar ele respira, ele fala, ele tosse, ele espirra, pode liberar no ar grande quantidade de bacilos. E quando inalada por outro indivíduo durante a inspiração, essas partículas de pequeno tamanho, que contêm um ou mais bacilos, depositam-se nos pulmões. As partículas maiores, elas são retiradas no nariz e na traqueia e são eliminadas juntamente com a expectoração. Normalmente a gente vai espirrar, vai tossir, então as partículas maiores elas são eliminadas, mas aquelas menores elas acabam indo para os pulmões. O diagnóstico. A tuberculose ela deve ser rastreada e diagnosticada como uma doença de notificação compulsória. Então tem que notificar imediatamente, até porque tem que fazer toda a investigação, tem que isolar contato. É muitas vezes evidente a partir da história, dos sintomas e após a observação de um raio-x, do tórax. O exame mais importante para o diagnóstico de tuberculose é a baciloscopia de escarro, que normalmente é feita logo quando o paciente chega na unidade, se faz uma amostra e muitas vezes no dia seguinte, em jejum, o paciente colhe uma outra amostra. E também, quando o paciente está com suspeita de tuberculose, faz o teste de HIV. Tem um outro exame que é feito que chama prova tuberculínica, que a gente conhece popularmente como PPD, que se injeta um líquido na parte, normalmente é no braço esquerdo, na parte assim superior da nossa pele, e aí espera ter uma reação em 24 horas ali, e depois volta no profissional para ver o tamanho que vai se formar ali uma pápula. Se em pessoas que não são profissionais da saúde, tem que dar menor que 5. Em profissionais da saúde, tem que dar menor que 10. Se em quem não é da saúde dá maior que 5, é reativo, ou seja, teve contato com bacilo. A doença pode estar ativa ou não. E em quem é da saúde, se der maior que 10, contato também com o bacilo da tuberculose, pode estar com a doença ativa, se tiver com sintomas, tem que associar, ou tem contato com o bacilo e está ali, o sistema imunológico combatendo, mas não está com a doença ativa. Prevenção é a vacinação
pela BCG, redução das fontes de infecção e quimioprofilaxia de contatos. Tratamento. A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos, graças a Deus, né? Já temos um tratamento de excelência pelo SUS, com todos os medicamentos disponibilizados. A observação da tomada do medicamento deve ser feita diariamente, né? Tem de segunda a sexta, né? Na unidade de saúde da família. Ela é uma doença crônica, a que corresponde a um tratamento longo. É uma terapia inicial que são 4 fármacos: isoniazida, pirazidamida, rifampicina e etambutol, administrados em associação uma vez ao dia e supervisionados no PSF. Então, o tratamento para tuberculose normalmente tem as iniciais das letras, que é muito usado em concurso. Rifampicina, 150 mg, isoniazida é com H, a inicial, pirazidamida, Z é inicial, e etambutol é inicial. Quem tem resistência à isoniazida, que faz o uso, né, do etambutol. São 4 comprimidos em um. Então, ali está o esquema, né? Crianças, existem, né, 2 fases, a fase intensiva e a fase de manutenção. As crianças na fase intensiva, que são de 2 meses, tomam só rifampicina, isoniazida e pirazidamida. E na fase de manutenção, toma só rifampicina e isoniazida. Os adultos e adolescentes, na fase intensiva de 2 meses, toma os 4 medicamentos, e na de manutenção, só 2, rifampicina e isoniazida. E no tipo de tuberculose meningocefálica e osteoarticular, o tratamento já são 12 meses, 2 na fase intensiva e 4 na de manutenção. A observação que a gente coloca aqui é que em gestantes recomenda-se o uso de piridoxina, 50 mg dia durante todo o período gestacional, pela toxicidade neurológica da isoniazida ao recém-nascido. Imunização: a vacina prescrita é a BCG. No Brasil é indicada para crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para menores de 1 ano. Então, normalmente a criança já sai da maternidade já vacinada. As medidas de isolamento para evitar a transmissão, né, o doente ele deve ser instalado num quarto individual. Quando não há quarto individual, o paciente pode compartilhar um quarto, desde que seja com um outro paciente com a mesma infecção pelo mesmo micro-organismo. É essencial que se mantenha uma distância de pelo menos 1 metro. As medidas de isolamento por aerossóis, no caso, vocês já estudaram também em biossegurança, é diferente de gotículas, né? Aqui, higienização das mãos também. Para o profissional, gotículas é máscara cirúrgica normal. Aqui para o profissional já é máscara N95. Por quê? Porque as partículas são menores, tá? Então, N95. Máscara cirúrgica para o paciente no transporte, na gotícula também. Aqui é porta fechada, quarto privativo com porta fechada, lá é porta aberta na gotícula. Pronto, vamos para a terceira doença, que é a hanseníase. Uma outra doença muito preocupante, né, no Brasil, e que a gente precisa de uma grande atenção, um grande cuidado. Então, o que é a hanseníase? É uma doença infecto-contagiosa provocada pelo bacilo Mycobacterium leprae,
Antes era conhecida como a lepra, né? A evolução dela depende do sistema imunológico do infectado. A Mycobacterium leprae é conhecido também como bacilo de Hansen. É um parasita intracelular e apresenta afinidade por células cutâneas e também por nervos periféricos. Como se adquirir a hanseníase? Através da transmissão do bacilo, com contato prolongado pessoas com a forma infectante da doença, que é a forma multibacilar, e sem tratamento, né? Se a pessoa tiver em tratamento a determinado tempo, ela não transmite. E pelas vias respiratórias e pela saliva. Como não se adquirir a hanseníase? Como não é transmitida a hanseníase por tóxico corporal, usando o mesmo banheiro, utensílios domésticos, alimentos, roupas, águas barrentas, contatos com animais, contatos com insetos, sangue, partes, leite materno, bancos de ônibus, e não é hereditário. Quais são os sintomas, então, da hanseníase? Nessa imagem a gente vê um homem olhando umas manchas no seu corpo. Aqui a gente vê uma outra imagem, uma mulher, né, cozinhando e queimando ali o seu braço e não está sentindo. Então a sua sensibilidade muitas vezes nessas manchas é diminuída. Tem dormência, não dói, não coça, tem queda de pelo no lugar das manchas e essas manchas da pele vai depender do tipo, nós vamos estar falando mais à frente, mas a característica principal é essa: mancha, queda de pelo no local, dormência, e é uma incubação de 6 meses até 6 anos. Resistência: de cada 10 pessoas, uma pode pegar. Qualquer pessoa pode entrar em contato com, né, a bactéria que causa a hanseníase. Caso seja infectado e não trate adequadamente a doença, ela pode evoluir para níveis mais graves. E existem 4 formas, né, da hanseníase. A indeterminada, que essa primeira imagem à nossa esquerda, que é uma imagem mais esbranquiçada, de uma mancha mais esbranquiçada. A forma tuberculoide, ela é mais avermelhada, a dimorfa e a vichoviana. A indeterminada é uma mancha parda, pode aparecer em qualquer parte do corpo, a pessoa perde a sensibilidade, perde os pelos no local e a ausência de transpiração também no local. Aqui a gente vê essa mancha aqui, essa mancha aqui. Ainda sobre a indeterminada, nessa forma, a hanseníase ela não é contagiosa. Ela, nessa fase indeterminada, a cura dela é mais eficaz, é mais fácil de descobrir ao olho, né? Você descobre, vê a mancha, já vai procurar logo uma ajuda. E é uma mancha branca que não tem sensibilidade. Se é uma mancha branca com sensibilidade, não é hanseníase. A tuberculose é uma mancha avermelhada ou esbranquiçada, mas as bordas são elevadas. Afeta os nervos da pele. Também não é uma forma contagiosa, a forma tuberculoide. Afetando os nervos. Já a forma dimorfe e a vichoviana são contagiosas.
Lesões de cores avermelhadas ou acastanhadas. Geralmente não há alteração no centro, fica mais ao redor, o centro fica normal. E é a forma contagiosa se não tratada. A bichoviana também é a forma mais agressiva. Lesões variadas e de vários aspectos. A orelha pode ser afetada, crescimento exagerado do cabelo. E como saber, né, se você tem hanseníase? Observando o seu corpo, seus olhos, seu nariz, as mãos, os braços, pés e pernas, a articulação. Examinar todo o seu corpo, realizar o teste de sensibilidades e dos nervos, se você aparecer uma mancha no seu corpo. Se ela tem sensibilidade, não é hanseníase. Pode ser uma micose, alguma outra coisa. Mas se não tem sensibilidade nenhuma, procure logo um médico. E se tem também, procura, né? Se é uma mancha, a gente precisa saber o que é. Apalpar, né, ali os nervos, para você saber. Informe seus familiares, procure o médico para realizar exames. Diagnóstico laboratorial, tem a baciloscopia, que verifica a presença dos bacilos no organismo. Coleta normalmente a linfa, tem um exame que faz na orelha. E então aqui, né, a classificação. O doente ele deve ser classificado em paucibacilar ou multibacilar pelos seguintes critérios. Paucibacilar, que é a hanseníase tuberculose indeterminada, é uma doença localizada em uma região anatômica, em uma só, ou um tronco nervoso comprometido. Normalmente são as que não são contagiosas. E a multibacilar, que são as mais graves, a dimorfia e a bichoviana, são em várias regiões ou mais de um tronco nervoso comprometido. Tratamento. O paciente ele receberá uma dose mensal supervisionada de 600 mg de rifampicina e tomará 100 mg de dapsona diariamente em casa. O tratamento dura 6 meses. Isso na forma paucibacilar, que é tanto para a forma, né, indeterminada e a tuberculose. Para a multibacilar, que é a forma dimorfa ou a bichoviana, receberá uma dose mensal supervisionada de 600 mg de rifampicina e 100 mg de dapsona e 300 mg de clofazimina. Em casa, o paciente tomará 100 mg de dapsona e 50 mg de clofazimina diariamente. O tratamento aqui é de 12 meses. Na paucibacilar, 6 meses e para os multibacilares, 12 meses. Quem então toma medicação deve saber o que, né? O que é importante ter conhecimento. Tomar normalmente medicamento de estômago cheio, porque são medicamentos fortes. Tratamento regular, irregular ou interrompido prolonga a duração dos bacilos, então é importante você tomar certinho seu medicamento no horário correto. A urina pode ficar avermelhada após a dose da rifampicina. Tonalidade da pele muda com a dose diária de clofazimina. E a dose mensal diminui a ação da pílula do anticoncepcional. Então tem que ter cuidado. Assim como outros antibióticos, né? Falta de tratamento pode levar, gente, a inúmeros problemas. A falta de tratamento, né, pode agravar e pode levar a diversas sequelas. A última doença desse bloco de aulas, que é a difteria. A difteria é uma doença transmissível aguda, causada por bacilo, que se aloja frequentemente nas amígdalas, por isso essa foto.
aqui branco, tá vendo? Faringe, laringe, nariz e outras mucosas na pele. O agente etiológico é uma bactéria, né, gram-positiva, produtora da toxina difictérica. O reservatório é o próprio doente ou um portador assintomático, próprio doente sintomático ou um portador assintomático. O modo de transmissão ocorre basicamente por meio da tosse, espirro, por lesões da pele, ou seja, a bactéria da difteria é transmitida pelo contato direto da pessoa doente ou portadores com pessoas susceptíveis por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou falar. Período de incubação de 1 a 6 dias. Período de transmissibilidade, em média de 2 semanas após o início dos sintomas. O portador pode eliminar o bacilo por 6 meses ou mais. A susceptibilidade é universal, qualquer pessoa pode pegar. A imunidade é naturalmente adquirida via placentária e por infecções inaparentes ou por vacinação. As manifestações clínicas: presença de placas pseudo-membranosas branco-acinzentadas nas amígdalas e estruturas vizinhas, comprometimento do estado geral, febre, pescoço taurino, edema periganglionar, asfixia, podem necessitar de tracostomia. O pescoço fica muito grande, bem largo, né, um edema grande no pescoço. As formas clínicas tem a faringomidaliana, que é a angina difictérica, comum nas primeiras horas, apresenta um discreto edema nas amígdalas, hiperemia da laringe, fica vermelha a laringe. Após, ocorre aparecimento da pseudomembrana, que invade estruturas vizinhas, adquirindo aspecto necrótico, um aspecto mais preto, de tecido morto, né? Existe um agravamento do quadro quando as pseudomembranas se progridem, uma vez que aumenta a absorção das toxinas. Nasal, uma rinite difictérica, é mais comum em lactantes associadas à angina difictérica, caracteriza-se por secreção serossanguinolenta unilateral, podendo ser bilateral nos casos de lesões de nariz e lábio superior. Tem a difteria hipertóxica, pacientes graves, onde desde o início existem placas de aspecto necrótico, aumento dos gânglios, pescoço taurino, pouco dolor à palpação. Cutânea, apresenta-se sob a forma de úlcera arredondada com exudato, fibro purulento e bordas bem demarcadas, não atinge o tecido subcutâneo. Há pouca absorção da toxina, podendo se tornar crônica. Problema de saúde pública, o portador passa a ser um reservatório. Laríngea, é comum no Brasil, se inicia na região da orofaringe, progredindo para a laringe, com rouquidão, disfonia, tosse, dificuldade respiratória, podendo levar à insuficiência respiratória aguda. O bacilo ele pode acometer também a vagina, o ouvido, a conjuntiva e a ocular. Como é feito o diagnóstico da difteria? O diagnóstico da difteria ele é clínico, após análise detalhada dos sintomas e características típicas da doença por um profissional de saúde. Para a confirmação do diagnóstico, o médico deverá solicitar coleta de secreção da nasofaringe para cultura. Né? E aí, coletando, vai saber se é a bactéria que causa a difteria. Em casos suspeitos de difteria cutânea, né, na pele, deve-se coletar as amostras da pele, das lesões da pele. O tratamento é feito com soro antidifictérico, que deve ser ministrado em unidade hospitalar. A finalidade do tratamento é inativar a toxina da bactéria o mais rápido possível. O uso do antibiótico é considerado como medida auxiliar do tratamento, ajudando a interromper o avanço da doença.
O antibiótico normalmente é feito por 14 dias. Os mais comuns, eritromicina via oral, a penicilina G cristalina ou a penicilina G procaína. Vigilância epidemiológica é uma doença de notificação. Os objetivos da vigilância é acompanhar a doença evitando surtos e epidemias, adotar medidas de controle, aumentar o número de culturas com envio de 100% dessas culturas, definição de casos suspeitos. Toda pessoa que apresente quadro agudo de infecção de orofaringe com presença de placas brancas acinzentadas, comprometimento de estado geral e febre moderada é caso suspeito. Então, deve ser investigado. Confirmado, leva-se em consideração 5 critérios: critério laboratorial, critério epidemiológico, clínico, anatopatológico e morte após clínica compatível. Descartada quando não é confirmado por nenhum dos critérios. Instrumentos disponíveis para o controle, imunização, controle da fonte de infecção, que é o isolamento respiratório por 14 dias, suspender após 2 culturas negativas, precauções básicas, após óbito, limpeza e desinfecção com hipoclorito a 1% e álcool a 70% e vacina após a alta do paciente. Controle dos comunicantes, a vacinação dos comunicantes, a pesquisa, desses comunicantes é importante, e aí vacinar. Dos portadores, vacina dos portadores, quimioprofilaxia, que é feito com eritromicina, ou então com penicilina Z-benzatina. A vacinação contra a difteria, ela é feita por meio da penta, com 2, 4, 6 meses, a DTP com 15 meses e 4 anos, e a DT a partir de 7 anos, que pode ser feito DT, e o reforço, a cada 10 anos, todo mundo faz o reforço de DT, então ali a cada 10 anos tem um reforço que também tem o componente que combate a difteria. Referência, muito obrigada. Então assim encerramos essas 4 primeiras doenças infecto-contagiosas causadas por bactérias.